Boa noite, Floriano. Boa noite, Barão de Grajaú. Estamos começando aqui o seu Jornal da Noite desta quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. Aqui pela TV Tropical, pelo Facebook, pelo YouTube e também pela Rádio Difusora de Floriano. E no programa de hoje você vai ver uma matéria exclusiva, uma entrevista especial com a doutora Marina Bucar Bajur. Ela é médica internista do Hospital HM Puerta del Sur, em Madrid, na Espanha. É florianense, talvez seja a florianense hoje em maior relevância no momento em que nós estamos passando por essa pandemia. A doutora Marina, durante 2 horas, conversou com a gente e nos recebeu muito bem e está falando a respeito do seu percurso, desde estudante até quando chegou hoje ao setor de medicina nessa cidade tão importante que é Madrid, na Espanha, e onde esteve batalhando desde as primeiras horas, desde os primeiros dias contra essa pandemia do novo coronavírus. Esse trabalho fez com que ela se destacasse a nível até mundial. Aqui no Brasil, várias autoridades públicas estiveram em contato e buscando informações da doutora Marina Bucar durante todo esse período. Ela fala sobre o início da pandemia, fala dos seus protocolos, né, utilizados em combate a essa doença, ela fala de vacinas, ela fala de expectativas em relação ao momento atual da pandemia, não só aqui no Brasil, mas a nível mundial. Você vai acompanhar a partir de agora a entrevista que fizemos com a doutora Marina Bucar. Obrigada pelo convite, uma honra para mim também estar fazer uma entrevista aqui na minha cidade. Bem, eu nasci em Floriano, sou florianense, estudei na Escola Tio Benita, no Industrial, depois eu fui para o Colégio Cristos em Fortaleza e me formei na Universidade Federal do Piauí. Comecei o curso de medicina na Universidade Federal do Pará e depois fui para a Universidade Federal do Piauí. Quando eu me formei, antes de me formar, eu fui fazer um estágio, um intercâmbio na Espanha, em Saragoça. E então, depois que eu me formei, eu fui para lá, fiz a residência em medicina interna, que são 5 anos de residência. E depois, durante a residência, eu fiz o meu mestrado. Quando eu acabei a residência, eu já tinha feito o meu mestrado e já estava finalizando o doutorado. Defendi minha tese de doutorado em 2016 e também tenho algumas outras pós-graduações que eu fui fazendo pela necessidade do meu trabalho mesmo. Tem uma em estatística e outra em gestão clínica, por exemplo, além de outras menos importantes. E hoje trabalho no hospital Puerta del Sur, em Madrid. Aí em Madrid, trabalha lá no hospital? Puerta del Sur, em Madrid. Puerta del Sur, em Madrid, pronto. Doutora, vamos falar a princípio do primeiro momento, né, da pandemia, onde tudo era uma incerteza, se ainda existem incertezas hoje, naquela época que havia realmente. Como é? O que é que você faz assim de um relato a respeito daquele primeiro momento? Bem, realmente foi uma situação excepcional para toda a humanidade, né? E a gente começou a ver pacientes no final de fevereiro, mas realmente a gente não tinha consciência que era o coronavírus. A gente foi começar a ter consciência do que era em março de 2020. Então, no início era um medo a tudo, porque nós somos médicos. A minha especialidade é a aqui principal que vê o Covid. Lá na Espanha não existe uma especialidade de infectologia. A infectologia está dentro da medicina interna, por isso que são 5 anos, ou seja, para os parâmetros da Espanha eu também sou infectologista e clínica infectologista, então a gente tinha que entrar nos quartos desses pacientes, a gente não sabia como era a transmissão, como a gente tinha que se proteger, fazer a proteção de tudo, né? Desde touca de cabelo, pé, tudo, porque a gente não sabia como era essa transmissão. Era o medo de voltar para casa e levar para sua família a doença. Era o desespero de olhar para um paciente que faltava o ar, ele te pedia ajuda, dizia, doutora, não me deixe morrer. E realmente a gente sabia muito pouco. Fazer o que podia
mas sempre com aquela sensação de frustração, de estar atrasado, que sempre a doença estava ganhando da gente. Sim, sim. E foram muitos dias de voltar para casa chorando, de acordar de madrugada, desesperada. Então, depois dessa vivência, pouco a pouco a gente foi aprendendo. Então, depois dessa vivência lá, eu pensei, se num país que normalmente a gente tem um sistema de saúde público que pode englobar todas as doenças, as pessoas lá não ficam numa fila para um cateterismo, não ficam numa fila para uma ressonância, consegue cobrir toda a população. O SUS de lá, digamos que é a Seguridade Social, a gente já estava enfrentando um colapso, a gente já estava vendo os nossos pacientes com uma mortalidade mais elevada do que a gente esperava, até pelos dados da China. Então, eu pensei, no Brasil, como será? Como será? Quando chegar? Será uma catástrofe, porque de normal o nosso sistema já é muito mais vulnerável que o dos Estados Unidos e da Europa. Então, eu me preocupei de tentar passar toda a informação que eu pudesse para os médicos, primeiro com o Dr. Sabas, que foi meu professor, meu preceptor na faculdade, fiz estágios com ele. E, através dele, eu transmiti toda a sistemática de como diagnosticar um paciente, que não é só fazer uma PCR que seja positiva ou que seja negativa. Saber em que fase da doença que está, que tratamento tem que colocar. E a instalação do tratamento com corticóide, além da dose. Não é só dizer o corticóide, mas a dose. E isso levou a salvar muitas vidas antes que saísse o estudo Recovery, que saiu em junho ou julho. Ou seja, foi 3, 4 meses que ganhamos de salvar as vidas das pessoas. Inclusive, eu quero dizer que o Dr. Sabas, junto com uma equipe, eram muitos médicos, era um grupo Colônia Piauí, se não me engano, esse grupo foram os primeiros a fazer umas recomendações no Brasil, sistematizada, colocar numa página de internet, uma página só para médicos, que o médico se inscrevia gratuitamente e podia fazer o curso de treinamento. Foi o primeiro no Brasil e é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Eu não liderei esse grupo, eu apenas participei e dei as minhas informações, mas é algo que eu acho que todos os piauienses temos que ter muito orgulho. Muito bem. Doutora, e aí começaram os chamados protocolos, né? Já que você foi uma das precursoras também em descobrir a sistemática da doença, né? E aí começaram a vir os protocolos. O que é que você tem a falar a respeito dessa questão? Bem, a primeira coisa que eu e o grupo de médicos como o Dr. Salas, o Dr. Marcos Sabri, como são muitos, a gente sempre se preocupou em encontrar uma solução. Sabendo que a solução que a gente tinha em março, em abril, seria menos eficiente que a que a gente teria em janeiro de 2021. Com as pesquisas. Com as pesquisas. Mas, obviamente, na medicina baseada em evidência, a gente tem que utilizar a melhor evidência possível e o que a gente nunca pode fazer é dar as costas para o nosso paciente. E eu acho que todos, os senhores, a maioria não serão médicos, mas todos foram pacientes em algum momento de qualquer doença. E quando a gente vai em um médico como paciente, a gente quer uma solução para o nosso problema, ou pelo menos uma aproximação de tratamento, um tratamento que, se bem não dê 100% de certeza de curar, que isso na medicina não existe, dê 20%, 30%, 40%. O que você não espera escutar de um médico é dizer: agora não tenho nada que fazer para você, volte para casa e venha em janeiro de 2021 ou em fevereiro de 2021, quando talvez eu tenha uma solução. Isso eu acho que ninguém quer escutar de um médico, né? Então, realmente fizemos umas recomendações em março de 2020. Essas recomendações foram melhorando com o tempo. Os corticóides continuam. O estudo do Recovery fez um estudo com a dexametasona de 6 miligramas, mas existem vários outros estudos no Irã e outros países que utilizam 250 de metilprednisolona, 120, 20 de dexametasona ou meio miligrama quilo. Existem vários estudos. O do Recovery realmente foi o mais importante pela importância da universidade. Mas existem já vários estudos. E quanto ao tratamento de heparina também, isso a gente não pode esquecer. E de quanto ao tratamento na fase infecciosa, hoje em dia
existem mais de 20 fármacos em estudos, uns com mais benefício, mais redução de risco, e outros com menos redução de risco, mas existem dezenas. Certo. E aí, na realidade daqueles momentos, e aí começaram a chegar as variantes, né? E que criou-se então uma segunda onda. E aí, esses protocolos também tiveram que ter mudanças, né, doutora? Sim, na Espanha a gente já está saindo da quarta onda. E agora, em agosto, acham que vai começar a nossa quinta onda, depois das férias. Então, temos muitas variantes. Realmente, o vírus ele começou a se multiplicar já em março, já existiam mais de 10 novas variantes, mas realmente não eram variantes clinicamente relevantes, ou seja, não mudava a clínica. De 2020. É mesmo? Se estima que cada mês o vírus muta 8, 10 vezes. O que acontece é que a maioria dessas mutações não mudavam a clínica do vírus. E já a variante britânica, a da África do Sul, a de Manaus e agora a da Índia, que é a Delta, essas sim que tiveram uma repercussão maior. Porque realmente são clinicamente relevantes. Tanto a África do Sul, a britânica, quanto a de Manaus, elas têm a variação delas, a mutação delas é na proteína spike. E é curioso como 3 variantes em 3 lugares diferentes se comportam de maneira muito similar. Não se não se sabe com certeza quantas vezes é mais letal, mas realmente são variantes que parece ser que a letalidade é maior e que são, como eu posso dizer, são menos expressivas clinicamente no início. Então, realmente antes a gente via melhor que o paciente estava piorando, ele passava 7 dias mais ou menos bem e piorava no 7º dia. O que acontece com essas 3 variantes é que os pacientes estão quase assintomáticos, não sentem quase nada, um pouco de coriza, alguma tossinha, sem nem fazer nada, faz uma tomografia, já tem 30% do pulmão afetado. Então, às vezes passa desapercebida. E daqui é muito importante falar que para essas novas variantes, é muito importante que vá no médico antes, porque realmente elas, não queria nem dizer o nome mais agressivo, porque realmente eu não gosto de assustar as pessoas, mas realmente elas passam desapercebidas no início. E com o Covid a gente tem sempre que ir antes dele, porque quando ele tem uma afetação já multissistêmica, é muito difícil. É uma luta contra o tempo. Isso. Agora, a variante Delta, graças a Deus, parece ser, eu sei pelos relatos dos britânicos, que os britânicos agora são os que têm mais, né, população com variante Delta. E o que eles dizem é que, e os relatórios deles que aumentaram muito o número de casos, muitíssimo, inclusive nas pessoas vacinadas, tem uma curva, um pico, mas realmente a mortalidade e a hospitalização quase não variou. Então, para mim, é uma esperança. É um lado positivo. É um lado positivo. Isso então, pode ter em decorrência da vacinação, doutora? Não sabemos se é pela vacinação e que essa cepa, ainda não se pode dizer, e que essa cepa pela vacinação fique mais leve, digamos assim, ou se realmente a cepa é mais leve e fez um escape imune à vacina. São as duas teorias que se planteiam. Mas, em todo caso, realmente não é mais se confirma que é assim, não é que falta confirmar, não é um grande problema para a humanidade, porque realmente a gente convive com infecções respiratórias toda a vida. Então, realmente já não seria um problema tão grande para a humanidade. Como é que está sendo visto a luta, a batalha aqui do Brasil lá fora? Ou seja, como é que o exterior vê o Brasil nesse momento aí da pandemia? Essa é uma pergunta que eu não sei como responder sendo politicamente correta. Realmente, tenho que explicar que o Brasil são muitos Brasis. Sim. As pessoas no exterior, muitas vezes, eu moro na Espanha, meu marido é espanhol e a gente vê as notícias lá, claro. E eles interpretam a situação do Brasil desde o ponto de vista de um europeu, com a visão eurocentrista.
Então, realmente, nem o sistema político do Brasil é igual da Europa, porque aqui existe uma unidade federativa e cada estado tem a sua autonomia na saúde. Então, existe uma discrepância muito grande. A gente tem UTIs no Brasil com a mortalidade de 90% em Covid e outras com a mortalidade de 10%. Existe uma discrepância muito grande. E nem tudo depende do governo federal, como lá depende do governo central, né? Então, existe essa mentalidade. E logo também comparam com o sistema de saúde de lá, sem ter em conta que o sistema de saúde daqui, por si mesmo, a frequência, a mortalidade por infartos, a mortalidade por AVC, daqui já é maior que a de lá pelos próprios recursos. Então, realmente se tende a ser muito crítico com os resultados do Brasil. Eu não sei se realmente pela parte política, tudo isso de direita e esquerda, a maior parte dos governos da Europa são socialistas, não? Não sei mais se tende a ser muito crítico, mas sem uns argumentos que eu consideraria se não é lado nem outro, mas eu acho que a gente tem que ser fiel à verdade, a realidade do local, ou o que é culpa de um, ou, nem é dizer culpa, mas o que é responsabilidade de um e de outro, mas realmente são bastante críticos. E logo também dizer que é muito mais fácil fazer que isso também as pessoas não entendem, mas a logística, por exemplo, de um tratamento ou de vacinas, é muito mais fácil fazer em um país que tem 30 milhões de pessoas que em um país que tem 200 e poucos milhões de pessoas, que tem situações como em São Paulo, que a situação deles é totalmente diferente que a nossa aqui em Floriano. Mandar uma vacina da Pfizer para Floriano necessita uma logística muito grande, que eu tenho que dizer que tem aqui já, me disse o secretário de Gomes outro dia. Sim. Então, a logística é muito mais complicada. É bem diferente, né? É bem diferente. Pronto. Doutora, e aqui no Brasil, como é que você está vendo? Isso aí eu perguntei da visão do exterior para o Brasil. E aqui no Brasil, qual é a sua análise nesse momento? Por onde nós estamos passando? Nós estamos melhorando a situação da pandemia aqui no Brasil? Os números, eu realmente não acompanho qual é a frequência, em que momento da onda estamos, mas o que eu acho é que a gente, tanto médicos como a população, tem que ser realista com a situação do Brasil, ou seja, o que você pode esperar do sistema de saúde do Brasil. Eu vejo aqui muita gente postando em postagens contra o tratamento precoce, falar com a hashtag Viva o SUS. E isso é totalmente contra o ideário do SUS. Ou seja, o ideário do SUS é justamente para as unidades básicas de saúde, não justamente para evitar diminuir que em países em vias de desenvolvimento, o tratamento do câncer, fazer um cateterismo num paciente, fazer uma fibrinólise num paciente, numa fila de UTI, numa fila com cateterismo, porque realmente nosso sistema não comporta uma alta complexidade Covid. Seja com o fármaco que você quiser, com ivermectina, anita, com nitazoxanida, com vitamina D, quercetina, das dezenas que há, essa é a proposta. Certo. E é o que vai mais afim com o ideário do Sistema Único de Saúde. Agora, o que não se pode pretender é que em um país, na Espanha, por exemplo, as UTIs, os intensivistas, fazem uma residência de 5 anos para ser intensivista. Existe UTI para as pessoas que necessitam. Então, aqui existe fila para entrar na UTI, não existe uma especialização de intensivos. Então, o que não pode pretender é que um paciente que chegue nas nossas UTIs do Brasil, aqui no Piauí não tem nenhum ECMO, por exemplo, não só no Piauí, isso não é uma crítica ao Piauí, é uma crítica... não é uma crítica ao Piauí porque não tem ECMO em quase nenhuma UTI dos outros estados. Então, o que não se pode pretender é que a nossa mortalidade da UTI de pacientes graves seja a mesma da Europa, dos Estados Unidos, e menos ainda pretender que esse paciente, você pode deixar esse paciente chegar até um nível de gravidade maior sem fazer nada para diminuir a probabilidade que ele evolua. Certo. É isso que quando eu digo de ver a realidade local, é isso. De certo modo, doutora, parece que essa expressão tratamento preventivo ficou um tanto quanto politizada, né? Com quercetina, com vitamina D, que da ivermectina, por exemplo, parece que reduz, isso na última meta-análise da Tess Lowry,
reduz em 70% o risco de mortalidade. É uma redução muito alta. Da vitamina D, do colecalciferol, que é o que temos no Brasil. Não se sabe ao 100%, porque ele demora uma semanita em fazer efeito, então o melhor é que você tome antes. Mas do calcifediol, que não está no Brasil, que já é a formativa, digamos assim, já também tem uma redução boa. Tem inclusive antidepressivos, antiandrógenos, a proxalutamida parece que vai ter uma redução maior de 80% no risco de letalidade. E todos esses estudos são feitos com fármacos isolados. É possível que, juntando 2 ou 3 fármacos, se potencialize o efeito e essa redução do risco seja muito maior, seja maior de 80%. Isso não somente digo eu, mas dizem vários estatísticos em vários lugares do mundo. Pronto. Doutora, assim, já que você falou aqui, hoje já são muitos, né? E hoje nós temos aí uma CPI em andamento, a gente não quer entrar nesse mérito, porque vem toda uma politização também, mas assim, exceto a questão da orientação médica, né? Isso eu acredito que todos os médicos defendem a liberdade médica, a autonomia médica para cada caso. Mas no aspecto geral, hoje a hidroxicloroquina, por exemplo, já que nós temos aí uma CPI que envolve muito essa questão da hidroxicloroquina, ela tem sido abandonada com o tempo? Como é que está essa situação desse uso, né, da hidroxicloroquina a nível mundial e se for o caso aqui no Brasil também, que é a sua visão? Falar de políticas de saúde a nível mundial, a gente não pode falar, não existe nenhuma política de saúde ou nenhum problema de saúde que seja resolvido de maneira igual a nível mundial. Isso é uma coisa básica de gestão clínica, porque cada lugar toma suas decisões de políticas de saúde de acordo com os seus recursos, de acordo com os estudos, mas também com os seus recursos, pelo que eu expliquei antes. Mas, realmente, na maioria dos países não se utiliza. A OMS desaconselhou, baseado numa interpretação equivocada dos estudos. Isso também não digo eu, dizem estatísticos que sabem muito de estatística. E em alguns países se continua utilizando. Então, eu quero dizer que na minha família próxima eu aconselhei a tomar, eu mesma tomei, mas a questão é que hoje existem tantos fármacos e eu acho, a minha percepção, quando eu digo eu acho, realmente é um acho, não é um achismo de uma pessoa que não sabe de nada, eu acho que uma pessoa que tem um doutorado, que tem um mestrado em estatística, que tem todo um mestrado em gestão clínica, então... a minha percepção é que realmente tem uma redução de 20%. Não se chegou no N que deveria chegar do estudo. O próprio autor disse que abandonou o estudo antes de chegar no N que necessitava. É muito provável que essa P se tornasse significativa. Então, mas existem outros fármacos, a gente não pode negar que existem outros fármacos que têm mais redução do risco. Então, se for para decidir colocar, a gente pode colocar 2 ou 3 dos outros. Na minha família eu coloquei por diversos motivos, eu coloquei não, porque eu realmente não fiz a prescrição. Mas eu aconselhei 2 ou 3 e dentro deles estava a hidroxicloroquina por diversos motivos. A questão é que eu acho que a gente tem que saber que existem esses fármacos. O médico escolhe o que quiser ou escolha não tratar, realmente existe a autonomia médica, mas sabendo um pouquinho as indicações de cada um, saber a segurança desses fármacos. Nenhum desses fármacos utilizado na fase precoce, nos estudos, nos ensaios clínicos randomizados, se viu nenhuma morte pelo fármaco. Isso é muito importante falar. E que se escolha, se você não gosta da hidroxicloroquina, se você acha que mata, que realmente nos estudos não matou ninguém, não utilize os outros, não tem nenhum problema. Certo. Doutora, eu queria também que você falasse um pouco da vacina. A vacina, da forma como estamos hoje, você acredita que a vacina tem impactado aí o combate à pandemia a nível mundial mas podemos ter esperança de que essa pandemia vá aliviando aí a toda a população? A vacina, claro que impactou, ou seja, nesses países que fizeram uma vacinação, a grande parte da população, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, sim que teve uma redução da mortalidade, não foi uma redução imediata, foi uma redução da mortalidade,
Também é verdade que a gente não pode negar que tiveram alguns problemas em um determinado grupo, que se viu que podia dar efeito às vacinas. O que eu acho é que na medicina, em toda a medicina, é uma questão de gestão de riscos. Botar numa balança risco-benefício. Então, as vacinas, a partir de 60 anos, é indudável o benefício que elas causam, porque a mortalidade a partir dos 50, 60 anos aumenta um pouco com Covid, mas nas pessoas menores de 30 anos não está claro esse risco-benefício, se vai valer a pena ou não. Isso é uma questão já de política de saúde pública, mas realmente de maneira geral a vacina sim que vai impactar. O tratamento não é antagônico com as vacinas, ou seja, certo. Você pode defender tudo e é o normal de um sistema de saúde. Tá certo, tá certo. Qual seria a orientação em relação às pessoas que começam a ter algum sintoma e quais os sintomas mais comuns hoje em dia diante dessas novas variantes? Bem, continua sendo uma síndrome gripal, às vezes com febre, com tosse, mas quando chega, eu quero dizer, quando tem febre, e essa tosse, que a pessoa tosse, dói o peito, ou que tosse com qualquer estímulo, de falar, de respirar mais fundo, cansaço. Quando chega nesses sintomas, é verdade que já está num processo um pouco mais avançado do que o que a gente gostaria. Então, toda síndrome gripal, hoje em dia, deve ser descartado que seja Covid, antes mesmo de ter tosse, febre e os outros sintomas, pelo que eu disse que ela passa um pouco desapercebida. Também eu gostaria muito de dizer que se você tem sintomas gripais, por mais que você tenha uma certeza no seu íntimo que não é Covid, que muita gente diz, não, o meu não vai ser, o do vizinho mas o meu não. Então, se você tem sintomas gripais, não saia de casa, não conviva com outras pessoas. E, mais ainda, se você tem Covid diagnosticado, não saia de casa. Parece uma idiotice, mas tem muita gente que não faz isolamento. E a pandemia nunca vai acabar se as pessoas não tiverem consciência disso, se os patrões não tiverem consciência disso, se as escolas, se toda a sociedade não tiver consciência disso, a própria pessoa infectada e as outras pessoas que dependem dela não tiverem consciência disso, nunca vamos acabar a pandemia. Estamos aí fechando negócios das pessoas às 5 da tarde, deixando as nossas crianças fora do colégio. São medidas que eu não sei se são eficazes e, ao mesmo tempo, as pessoas com Covid estão saindo de casa. Então, a gente é uma sociedade absurda, convenhamos, é uma sociedade absurda e nunca vamos sair a nenhum lugar. Queria só completar um pouquinho das vacinas, é muito importante, como a gente ainda não sabe 100% balancear esse risco-benefício, eu continuo achando que as vacinas, obviamente, não podem ser obrigatórias. Você não protege a sua avó, nem o seu irmão por se vacinar ou não se vacinar, porque realmente não se sabe se impede transmissão ou não. E que depende de cada pessoa. Vai ter pessoas de 20 anos que vão querer se vacinar, tem uma oportunidade, se as políticas de saúde pública deixarem que tem uma oportunidade de se vacinar, e outras que não. Acho que a gente tem que ser uma sociedade muito mais coerente, muito mais, não sei, madura nesse aspecto. Não é obrigatória, mas não negar também a quem queira se vacinar. Doutora, a última pergunta seria, você acha que quando nós vamos estar tirando a máscara, vivendo um pouco mais tranquilos em relação a essa pandemia? Olha, isso é um tema muito subjetivo, no sentido que não existe. As pessoas às vezes pensam que medicina 2 mais 2 são 4. Então, eu sei que somando isso, vai ser isso, ou dentro de um mês ou dentro de 2 meses, realmente não é matemática. Muitas decisões em saúde são muito subjetivas, depende de quem está decidindo, depende muito dos pontos de vista. A questão das máscaras é isso, nunca vai existir uma coisa concreta como o exame de sangue que você sabe que tem glicemia de tanto e você tem que dar tanto de insulina. Não é assim na medicina. E daí também as pessoas não entendem porque em uns países pode dar um fármaco, em outros não, porque são decisões que dependem de muitos fatores. Então, as máscaras tem países que começaram a tirar, a Espanha, por exemplo, em um ambiente aberto, em um parque ou na rua,
você não precisa usar máscara se você não tiver ninguém a menos de 1,5 metro de você. Nos espaços fechados, sim. Em Israel, por exemplo, tiraram as máscaras de uma vez, digamos assim, e agora voltaram a colocar nos espaços fechados, porque eles tinham vacinado toda a população e viram que realmente vacinando não impede a transmissão. Então voltaram nos lugares fechados. A minha opinião é que vai ir diminuindo pouco a pouco as restrições, né, ampliando, até voltar ao normal. O seu da Pfizer, ele falou em 2022, entre 2022 e 2023. Realmente eu não sei, no sentido de não temos nada mais no horizonte, ou seja, a gente estava usando máscara até as vacinas chegarem. As vacinas chegaram. Então, a gente vai saber realmente... Tem a questão da imunidade de rebanho também. Mas com as vacinas realmente não deveria ter tanto problema com a imunidade de rebanho se a gente conseguisse vacinar entre os que já contraíram Covid e os que se vacinam. Se a gente conseguir uma boa porcentagem, já não necessitaria chegar nesse número. Então, eu acho que em setembro, outubro é quando a gente vai ver um pouco o resultado das vacinas. Realmente, se funciona e o Covid vira uma infecção respiratória como outra qualquer, não vai ter mais necessidade. E logo, por um acaso que não funcionasse, que eu acho que sim, até agora tá provando que vai funcionar, mas no caso de que não funcionasse, que alternativa a gente teria? Então, já tem muitas pessoas de saúde pública falando que realmente, como não tem nada mais no horizonte, de qualquer forma as máscaras vão deixar de ser utilizadas, com exceção de pessoas sintomáticas e que as pessoas que estejam com Covid continuem isoladas, mas isso ainda não se sabe. Eu acho que para o final do ano ou para o começo do ano que vem vai acabar caindo as máscaras. Muito bem. A gente não pode querer viver num ambiente estéril, né? O que a gente tem é que não ter uma doença que mate. É verdade. Muito bem, eu vou encerrando aqui essa entrevista com a doutora Marina, parabenizar a doutora. Eu entendo hoje e eu tenho certeza que aqui todos nós florianenses nós somos conscientes de que a doutora Marina, no meio do quadro atual, seja a florianense de maior referência em toda essa e de maior destaque nesse momento em que nós estamos vivendo. Doutora Marina, parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem de desde o início não ter nenhuma dúvida em enfrentar essa doença tão séria para a humanidade. Deixamos aí à sua disposição para qualquer mensagem que queira passar para o nosso público. Eu queria agradecer a oportunidade. Não posso deixar de lembrar sempre que eu falo de todas as pessoas que a gente não conseguiu salvar, que a medicina não conseguiu salvar. Eu sinto muito, todos temos algum familiar, algum parente, algum amigo que a gente perdeu, todos temos. E eu sinto muito que a medicina não consiga salvar todos até o momento atual. Dizer também que tudo o que eu falei entra dentro da minha opinião, uma opinião baseada no que eu estudei, mas que é importante deixar aberto sempre o debate científico. Eu sempre vou ser a favor da autonomia do médico e do debate científico. Todos não necessitamos pensar da mesma maneira. E o mais bonito na ciência médica é a diversidade, é a equipe multidisciplinar. Isso se esqueceu um pouquinho na pandemia, parece que há uma briga de egos e eu tenho a razão, tu não tem, e no lugar de procurar um entendimento ou de procurar a melhor solução para a população, se procura o que provar o que eu estou pensando, ou provar que tu está errado, às vezes é isso. Então, existe o debate científico, algumas coisas que eu falei nunca vão chegar a acontecer, porque nós não somos perfeitos, nem eu pretendo ser, mas sim que é importante sempre, isso é uma coisa que eu acho que a humanidade tem que levar de mensagem da pandemia, alguma coisa boa a gente tem que levar, sempre a gente tem que estar aberto ao debate científico, nunca fechar a porta a nenhuma possibilidade. A humanidade evolui quando deixa as portas abertas, quando planteia novas possibilidades, quando vê o outro lado das coisas. A ciência não tem verdade, tem evidências, as evidências vão mudando, como eu falei. O estranho é uma pessoa que pensa a mesma coisa desde março de 2020 até hoje. Então, lembrar isso, a ciência em nenhum campo tem verdades, tem evidências, são cambiantes, vão mudando, a gente tem que ir mudando com elas e tem que
escutar as pessoas que não pensam como a gente, não para fazer o que elas estão dizendo, mas para ver as coisas desde um outro ângulo, ver outras possibilidades e até melhorar a nossa hipótese de trabalho. Muito bem, doutora. Parabéns. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Um abraço.